oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Novembro de 2018. O presidente eleito anuncia que vai dar carta branca ao homem que escolheu para ser ministro da Justiça. Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, com todos os meios, inclusive COAF, para combater a corrupção. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Abril de 2020. Contra a vontade de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro demite o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. E o ex-juiz Moro pede demissão do Ministério com denúncias graves contra o presidente. Haveria uma violação de uma promessa que lhe foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. Sérgio Moro diz que a saída de Valeixo teria também como razão a preocupação de Bolsonaro com inquéritos que correm no STF. Moro nega que Valeixo tenha pedido a exoneração, como afirma o decreto do presidente publicado no Diário Oficial. E diz também que não assinou a demissão, ao contrário do que o decreto registra. O presidente Jair Bolsonaro convoca todos os ministros para se pronunciar aos brasileiros. Desqualifica a pessoa de Sérgio Moro e diz que ele não tem compromisso com o Brasil, mas apenas com seu próprio ego. Diz que as denúncias de Moro são infundadas. Nega que tenha dado carta branca ao ex-ministro e que tenha querido saber sobre investigações e inquéritos em andamento. Mas admite que pedia, sem sucesso, relatórios diários das atividades da PF. Bolsonaro acusou Moro de condicionar o afastamento de Maurício Valeixo a uma vaga no Supremo. O presidente diz ainda que a PF tem que ter autonomia. E que não há possibilidade de interferência política. O Jornal Nacional cobra do ex-ministro Sérgio Moro provas de acusações que ele fez ao presidente. E de que Moro não barganhou a nomeação para o STF em troca de demitir o diretor da PF. E o ex-ministro da Justiça mostra provas com exclusividade ao JN. O procurador-geral da República, Augusto Aras, determina uma análise de possíveis crimes cometidos pelo presidente, segundo as denúncias do ex-ministro da Justiça. A saída de Sérgio Moro provoca críticas enfáticas e a preocupação de autoridades nos três poderes e de organizações da sociedade civil. E o mercado financeiro tem um dia de queda na bolsa e alta recorde no dólar. No combate à pandemia mundial, o Brasil registra mais 357 mortes. E o número de casos confirmados chega a quase 53 mil. O Jornal Nacional começa agora. Terminou hoje de forma avassaladora a passagem de Sérgio Moro pelo Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. O ex-juiz celebrizado pela Operação Lava Jato, que recebeu do então presidente eleito carta branca para combater a corrupção e o crime organizado, deixou o cargo após a exoneração do braço direito dele, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Desde ontem, a intenção do presidente de afastar Valeixo tinha provocado rumores de que o ministro entregaria o cargo. Mas enquanto esperava que Bolsonaro avaliasse ao menos que o substituto de Valeixo fosse indicado por ele, Moro, uma edição extra do Diário Oficial de hoje decretava a exoneração. E surpreendia o ministro da Justiça porque o documento oficial trazia a assinatura dele, além da do presidente. E ainda informava que a exoneração tinha sido um pedido de Maurício Valeixo. No início da noite, o Diário Oficial foi reeditado, dessa vez sem a assinatura de Sérgio Moro no decreto, mas o estrago estava feito. A demissão de Valeixo foi a gota d'água para Moro, que vinha sendo esvaziado dentro do governo há meses.
Ele avisou à imprensa que faria um pronunciamento às 11 horas da manhã em Brasília. No horário marcado, diante dos jornalistas e de integrantes do Ministério da Justiça, o ex-juiz anunciou que deixava o governo, mas também fazia acusações graves ao presidente Jair Bolsonaro, que reverberaram o dia todo e que levariam o presidente também a fazer um pronunciamento menos de 6 horas depois. No discurso, em parte improvisado, em parte lido, Jair Bolsonaro negou qualquer interferência política ao substituir Valeixo e ainda acusou Moro de ter exigido a nomeação para o Supremo Tribunal Federal para aceitar a saída de Maurício Valeixo. O Jornal Nacional procurou o ministro para cobrar provas das acusações que ele havia feito publicamente ao presidente pela manhã. E o ex-ministro Moro as apresentou. É essa sucessão de fatos que o Jornal Nacional começa a apresentar a partir de agora. O ex-ministro Sérgio Moro começou o pronunciamento desta manhã dizendo que tentou evitar a crise política gerada pela sua demissão, que essa crise política acontecesse no momento em que o país enfrenta a pandemia do coronavírus, mas que não foi possível. Queria lamentar que esse evento, na data de hoje, nós estamos passando por uma pandemia, né, do Covid-19. Ontem, uma informação lamentável de 407 óbitos, 3.313 óbitos no total. Então, durante essa pandemia, infelizmente, tendo que realizar esse evento, busquei ao máximo evitar que isso acontecesse, mas foi inevitável. Então, peço a compreensão de todos pela circunstância adversa, mas não foi por minha opção. Moro lembrou os termos em que foi convidado a integrar o governo do então presidente eleito e o compromisso de Bolsonaro de que lhe daria total autonomia no ministério. E fui convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, lembro, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Em seguida, Sérgio Moro fez uma acusação grave ao presidente. Disse que não existia nenhuma causa real para a demissão de Maurício Valeixo e que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito. Não é uma questão do nome. Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal. Né? Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. Não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, com o rule of law, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal.
ia gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Na sequência, Moro lembrou que o presidente já havia tentado substituir superintendentes da Polícia Federal no Rio e em Pernambuco. Moro questionou a motivação dessas trocas e a autonomia que os novos ocupantes dos cargos teriam. Segundo Moro, o próprio Bolsonaro admitiu para ele que se trata de interferências políticas. Disse que o presidente queria alguém com quem ele pudesse colher informações e obter relatórios de inteligência. E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral, né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Ontem, eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar, né? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Moro defendeu a autonomia da Polícia Federal como um valor fundamental e disse que não houve tentativa de interferência nem nos governos anteriores, que foram alvos de investigações da Lava Jato. As investigações têm que ser preservadas, né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, o ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações. A autonomia da Polícia Federal, como um respeito aí à autonomia, à aplicação da lei, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Sérgio Moro acusou Bolsonaro de tentar obter informações sobre inquéritos também no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o STF tem pelo menos 2 investigações que atingem diretamente Bolsonaro ou a família dele. Uma sobre fake news, que investiga ataques virtuais a autoridades e que poderia atingir o assim apelidado Gabinete do Ódio, que funcionaria dentro do Palácio do Planalto. A outra, aberta nesta semana a pedido do Procurador-Geral da República sobre manifestações antidemocráticas. No domingo passado, Bolsonaro discursou numa delas. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Sérgio Moro disse que não assinou a demissão de Maurício Valeixo e que a publicação da primeira versão do Diário Oficial com a assinatura dele não teve seu consentimento. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de
exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido e se ele concordava, né? Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, né? Se ele já está sujeito à exoneração a pedido ou à exoneração ex officio. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro. Moro disse que Maurício Valeixo estava cansado das pressões e chegou a admitir deixar o cargo de diretor-geral da PF, mas não por vontade própria. Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valeixo gostaria de sair, mas isso não é totalmente verdadeiro. O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, é a direção-geral da Polícia Federal. E ele entrou com uma missão. Claro que depois de tantas pressões para que ele saísse, ele de fato até manifestou a mim: olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma e nós conseguimos realizar uma substituição que é adequada. Eu sairia para uma didância ou para outro cargo. Mas nunca isso voluntariamente, sim decorrente dessa pressão que, a meu ver, não é aí apropriada. Na sequência, Sérgio Moro voltou a dizer que tentou evitar a crise política no meio da pandemia. Disse que tentou contornar a crise no Ministério e proteger a Polícia Federal, oferecendo ao presidente alguns nomes para colocar na direção da PF. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por todos esses motivos, eu ainda busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito. No momento em que disse que estava se demitindo, Moro voltou a se posicionar contra a interferência política na Polícia Federal. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Moro disse que vai procurar um emprego, que não enriqueceu no serviço público e se colocou à disposição do país para ajudar. Vou procurar mais adiante um emprego, não enriqueci no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar, o que quer que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. Muito obrigado. O ex-juiz Sérgio Moro deixa o governo 512 dias depois de ser anunciado por Bolsonaro como o então futuro ministro da Justiça.
O presidente Jair Bolsonaro informou ontem a Sérgio Moro, no Palácio do Planalto, a intenção de tirar Maurício Valeixo do comando da PF. Moro resistiu. Disse que se Valeixo saísse para que entrasse alguém indicado pelo presidente, ele, Moro, sairia também. Ministros da ala militar conversaram com Moro, tentaram construir uma solução. O dia terminou sem aviso oficial a Moro sobre o que aconteceria. Ser pego de surpresa com a demissão de Valeixo foi a gota d'água para Sérgio Moro. Ele já estava insatisfeito com movimentos políticos de Bolsonaro, mirando a PF desde o segundo semestre do ano passado. Foram 16 meses no cargo, muitos deles marcados por uma série de divergências com o presidente. Em novembro de 2018, Sérgio Moro aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 4 dias após a eleição de Jair Bolsonaro. À época, o presidente Bolsonaro prometeu carta branca, garantiu que não iria interferir no trabalho de Moro, a começar pela escolha da equipe. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Com toda certeza ele terá sucesso e os reflexos positivos disso toda a população brasileira sentirá. Para ocupar o posto, Moro pediu exoneração do cargo de juiz federal, abrindo mão de uma carreira de 22 anos. Na magistratura, ganhou projeção mundial como o juiz da Lava Jato. Foi Moro quem condenou e determinou a prisão do ex-presidente Lula depois de decisão em segunda instância. Moro também condenou uma elite empresarial do país acusada de corrupção na Lava Jato, empreiteiros, lobistas e operadores, além de políticos de diversos partidos, como PT, PSDB e progressistas. Sérgio Moro foi o primeiro nome confirmado para o governo Bolsonaro. Levou uma agenda contra a corrupção e o crime organizado, bandeiras que ajudaram a eleger Bolsonaro. Ele se tornou o ministro mais bem avaliado do primeiro ano do governo, com um apoio popular maior do que o do próprio presidente, segundo pesquisa Datafolha. Nos bastidores, o protagonismo causou incômodo e os atritos com o presidente não tardaram. Em fevereiro do ano passado, Sérgio Moro apresentou o chamado pacote anticrime, com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos. O Congresso desidratou o pacote, retirando bandeiras de Moro como cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. E aprovou o juiz de garantias, uma espécie de juiz da investigação. Moro era contra essa proposta. Moro pediu a Bolsonaro que vetasse parte do pacote, mas o presidente não vetou. Outro embate envolveu o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Bolsonaro se irritou quando Moro tentou mudar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que restringiu o compartilhamento de dados do antigo COAF com a polícia e o Ministério Público. A decisão do ministro do Supremo suspendeu parte das investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O Ministério Público e a Polícia Federal investigam Flávio Bolsonaro por suspeita do esquema de rachadinha na época em que era deputado estadual no Rio. Em maio do ano passado, o Ministério da Justiça perdeu o COAF, transferido para o Banco Central, depois de decisão do Congresso. Em agosto, Bolsonaro chegou a anunciar a troca no comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ameaçou substituir Maurício Valeixo. Ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei, o diretor-geral. Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí não se discute isso aí. A Polícia Federal resistiu à interferência e emplacou no Rio um nome escolhido internamente. Valeixo seguiu no cargo. Em janeiro, Bolsonaro disse numa reunião com secretários de Segurança Pública e sem a presença de Moro, que poderia dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2. Talvez, pelo anseio popular de ter dificuldade nessa área, ser talvez o ponto mais sensível em cada estado, essa possível recriação poderia melhor gerir a questão da segurança. É esse o entendimento de hoje. Moro ficou contrariado e Bolsonaro recuou da ideia. Essa sequência de embates terminou hoje.
À tarde, Moro se despediu dos funcionários do Ministério nesse evento fechado. E em uma carta, os servidores disseram que tenha certeza de que aqui ficaremos para dar continuidade ao trabalho realizado pelo senhor e pela sua equipe, e que nós nunca deixaremos de fazer a coisa certa, do jeito certo e pelos motivos certos, assim como o seu exemplo nos ensina. O presidente Jair Bolsonaro assistiu ao pronunciamento de Sérgio Moro ao lado de militares do alto escalão do governo. Poucas horas depois, anunciou em uma rede social que falaria às 5 da tarde para, segundo ele, restabelecer a verdade sobre as demissões de Maurício Valeixo e Sérgio Moro. O pronunciamento de Bolsonaro foi no Palácio do Planalto. Todos os ministros foram convocados e estavam do lado dele. O presidente começou falando de improviso e acusou o ex-ministro de só ter compromisso consigo mesmo. Sabia que não seria fácil. Uma coisa é você admirar uma pessoa. A outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando café com alguns parlamentares,